Você que vai prestar vestibular no estado do Paraná, essa aula é indispensável e essencial para você relembrar esse conteúdo, ou seja, Geografia do Paraná. Nessa aula de contexto geohistórico de formação territorial do Paraná, nós vamos relembrar como teve essa formação, como se efetivou essa formação territorial do Paraná. Não perca, hein? Assista ela até o final. Ou seja, nós vamos falar sobre a mineração em Paranaguá, nós vamos falar sobre o tropeirismo no segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa, no Paraná. Depois nós vamos falar como a erva mate definiu a criação do estado do Paraná em 1853 e depois como teve ocupação a partir do interior do estado de São Paulo com a cafeicultura no norte do Paraná. Além disso, nós vamos falar sobre a modernização do estado do Paraná através do rodoviarismo, através das grandes obras do governo federal no estado do Paraná e a modernização da região metropolitana de Curitiba. Então, fique nessa aula para você relembrar esses assuntos sobre a geografia do Paraná. Olá, meu nome é professor Eligel, ou Prof. Eligel, e bem-vindo ao Geografia em Tudo. Essa aula de Geografia do Paraná, minha gente, faz parte de uma playlist para relembrar os assuntos para quem vai prestar os vestibulares, me desculpa, das universidades públicas do Paraná. Então, nós temos essa aula de contexto geohistórico, nós vamos ter uma aula de geografia física e uma aula de geografia humana. Então, é importantíssimo, gente, que vocês assistam as 3 aulas dessa playlist para relembrar, para fazer e entrar numa boa, recordada aí, de uma lembrança dos assuntos para fazer o vestibular da UEL, da UEM, Unespar, UniOeste, né? Então são várias universidades públicas do estado do Paraná que exigem um conteúdo de 20% das questões na história, na geografia, na literatura sobre Paraná. Eu acho uma coisa interessante para valorizar o regionalismo paranaense e também aquelas, especialmente no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fala muito sobre a região do Segundo Planalto. Então, eu acho interessante. Então, vamos relembrar no primeiro momento esse contexto geohistórico, tudo bem? Então, o que nós temos que falar no primeiro momento, vamos ser bem, gente, repetitivo. Nós vamos ser bem repetitivo. Olha só, por favor, assista a aula de geografia do Paraná, de geografia física. Por quê? No estado do Paraná, o relevo ele influenciou muito a ocupação de todo o estado. Por exemplo, nós temos um negócio chamado Primeiro Planalto, vamos começar pela região litorânea, onde começou a mineração, especialmente algumas pequenos garimpos de ouro, e depois nós vamos para o primeiro planalto, onde fica hoje Curitiba. É um planalto de escudo cristalino. Curitiba fica no primeiro planalto. Depois nós temos o segundo planalto, ou o planalto de Ponta Grossa, onde teve o tropeirismo. E o terceiro planalto, o planalto de Guarapuava, é uma grande parte do estado do Paraná onde tem uma potência agropecuária, especialmente motivada lá dos anos 30 pelo café. Depois nós tivemos a soja, o milho, feijão, leguminosas e aí vai. Sem contar também a riqueza hidrográfica, a riqueza dos elementos da vegetação do Paraná. Então, quando a gente fala de Paraná, é litoral, hoje Porto de Paranaguá, primeiro Planalto Curitiba, segundo Planalto Ponta Grossa, depois o terceiro Planalto que é Guarapuava. Vou ser sim repetitivo, tudo bem? Primeiro, segundo e terceiro Planalto, além da região litorânea. Então, essas são as bases, nós sempre vamos falar isso, são as bases da formação territorial. Bom, a primeira coisa, gente, que o território atualmente do estado do Paraná, ele tem aí uma ocupação muito antiga. É, quando você vai olhar a história do Paraná, aparece, por exemplo, o caminho do Peabiru, que foi uma rede de trilhas indígenas há muito tempo atrás, que ligava o litoral brasileiro até os Andes. Também Piabiru quer dizer caminho gramado amassado, quer dizer, ou seja, trilha ou caminho para o sol. Será que é caminho para o sol nascente, a leste? Interessante, né? Indo para o Oriente hoje que nós conhecemos. Então, quando a gente fala o seguinte, quem descobriu o Paraná? Não, o Paraná já existiam populações de povos nativos e originários.
tudo bem? Na colonização, tanto é que existiu um grande choque entre caingangues, entre povos guaranis, que quando chegam os espanhóis pelo lado do Paraguai, entraram em muitos choques, além, lembra das companhias de jesuíticas, né? Que faz com que tenham aqueles aglomerações que existia uma coisa de autossuficiência e pregação do evangelho católico e assim por diante, tá bom? E o choque com o bandeirantismo. Então faz muito tempo que o Paraná é ocupado e já um território também extremamente conflituoso. E depois nós vamos ter quando teve a primeiro contato, né, dos portugueses logo após o Tratado de Tordesilhas, né, nós temos aí a mineração vindo dos bandeirantes paulistas, tá bom? De muitas capitanias, da capitania de São Vicente para a ocupação do litoral paranaense, em Paranaguá. Já vamos detalhar tudo isso. E depois, então, nós temos o tropeirismo. Ele está sendo um pouco repetitivo. Nós vamos ser repetitivos nesse momento. Você precisa dessa informação focada. O tropeirismo, segundo o Planalto de Ponta Grossa. E depois nós tivemos a produção da erva mate. E olha só que interessante, gente, a erva mate sendo exportada especialmente para a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, o Paraná foi muito conhecido no século XIX pela exportação da erva mate. E depois nós vamos ter, tem até a emancipação, né, que coisa interessante, do estado do Paraná em 1853, por causa desse núcleo formado de exportação da erva mate. E depois nós temos o litoral, o território do Paraná era tinha muitos vazios demográficos que o governo brasileiro e também paranaense, no final do século XIX, faz uma campanha para trazer imigrantes. E o Paraná apresenta uma diversidade muito grande de imigrantes poloneses, russos, ucranianos, olha que coisa interessante, né? Nós vamos ver isso, japoneses, nós vamos ver tudo isso, italianos, nós vamos ver isso daí detalhadamente, tá bom? E depois nós tivemos um boom agrícola no Paraná, que foi um fluxo vindo do oeste de São Paulo, que ultrapassou o rio Paranapanema para você fazer uma das maiores colonizações capitalistas do Brasil. Eu me falo, se não uma das, ou a maior, que foi a colonização por terras e a venda dessas terras no norte do Paraná, hoje atualmente Londrina e Maringá, tá bom? Então isso tudo foi fruto da cafeicultura. Gente, o estado do Paraná nos anos 50 chegava a produzir 60% do café brasileiro. Mas só que daí, gente, a cafeicultura ultrapassou um limite natural complicado, que foi o trópico, né, de Capricórnio. Ao sul do trópico de Capricórnio, gente, cada vez mais temperaturas mais baixas, assiste a aula de geografia física, por favor, do Paraná, e incidência de geadas. Foi aí que em 1975 teve uma geada terrível que dizimou em grande parte a produção da cafeicultura no norte do Paraná e teve essa resiliência por causa da estrutura criada pela cafeicultura para outras culturas, fazendo do norte do Paraná, norte e oeste do Paraná, uma potência agrícola brasileira e mundial, tudo bem? E depois, nos anos 60, 50, 60, nós tivemos a modernização através do rodoviarismo e de grandes obras, a partir dos anos 70, de obras federais, tais como nós temos a usina de Itaipu, 73. Nós temos aí também uma usina de produção de gás e subprodutos do xisto pirobituminose da Petrobras, em 72. E também nós tivemos a construção da refinaria da Repar, refinaria de Paranaense, do Paraná, lá no município de Araucária, ao lado de Curitiba, que fez uma petroquímica no Paraná. Então, olha essas obras tão estruturantes que auxiliaram no desenvolvimento do território, da geografia econômica do Paraná. Então, nós temos, a partir dos anos 80 e 90, a região metropolitana de Curitiba, no primeiro Planalto, vira uma potência industrial também, gente, com a ida de muitas empresas automobilísticas e muitas empresas de eletrodomésticos. Fora isso, gente, nós tivemos daí toda essa estruturação do interior do Paraná
com as suas enormes cooperativas de força nacional, tá bom? Que coloca seus produtos aí para o Brasil inteiro. Nós vamos contar essa historinha, gente, nessa aula. Por favor, às vezes essa aula pode ficar um pouco repetitiva. Eu quero que fique repetitiva mesmo, gente, para a gente sempre colocar os assuntos essenciais na cabeça. Você que é do Paraná, me desculpa de ser tão repetitiva que você já conhece essa história, mas tem muitas pessoas que querem estudar na UEL e na UEM que querem saber um pouco desse assunto. Sobre o contexto geohistórico do Paraná. Gente, esse é o nosso Paranauzão, tá bom? Ele tem um tamanho aí de 199 aí, milhões de quilômetros, 199 mil quilômetros quadrados, me desculpa, 199 mil quilômetros quadrados, ele é do tamanho da Romênia lá na Europa, até parece um pouco a Romênia, tá? E tem aí uma população de 11,6 milhões de pessoas, um estado interessante, com uma população interessante, mas como é um estado hoje com uma agricultura muito moderna, ocorreu uma urbanização também forte a partir dos anos 70, tá bom? Ó, dá uma olhada, nós temos Paranaguá, um litoral assim bem, nós temos um litoral deixa eu ver se meu slide está aqui para poder passar para vocês, olha só, tá aqui sim, ó. Nós temos um litoral de 98 quilômetros, é um litoral bem assim estreito, né, mas com cidades assim muito interessantes, como Paranaguá, Caiobá, né, são cidades interessantes que fazem a alegria do verão aí e comer um bom barreado aí no litoral do Paraná. Então, Paranaguá, que tem um porto graneleiro enorme, depois no primeiro Planalto, Curitiba, então Curitiba é uma das capitais, se não a capital mais alta do Brasil, tá? Então já está no clima subtropical e ele já é alto, então isso intensifica o frio. A região metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa aqui, né? Tudo isso aqui, gente, é o segundo Planalto, tá? Então aqui nós temos São Mateus do Sul, olha que interessante, Ponta Grossa, né? Todas as cidades é interessante aqui que são no segundo Planalto, um relevo com uma geologia sedimentar, tá? Aqui está o xisto, né, em São Mateus do Sul, onde tem a refinaria da Petrobras. Então, daí nós vamos chegar aqui em Guarapuava, nós vamos ter aí o terceiro Planalto. Então, primeiro Planalto Curitiba, segundo Planalto, não deixa de assistir a aula de Geografia Física do Paraná, por favor, gente. Segundo Planalto, o Planalto de Ponta Grossa e o Planalto de Guarapuava. É tudo isso daqui, gente. Toda essa parte aqui do Paraná é o terceiro Planalto, começa aqui na Serra da Boa Esperança, né? Que nós vamos ter toda essa área. Então, áreas que nós temos aí na sua base, nós temos na sua base lá embaixo rochas sedimentares e depois nós tivemos o derrame de basalto na era mesozoica, período Triássico, o derrame de basalto, por isso tem um solo de terra roxa. Aqui nós temos uma potência agrária, agrícola, agropecuária do país, tá? Então, primeiro Planalto, olha Londrina e Maringá, lá no norte. Londrina e Maringá estão aqui. Londrina, Maringá, Apucarana. Cornélio Procópio, que é o primeiro aquela região pioneira, né, do Paraná, a parte central do norte do Paraná, e depois lá o Umuarama e Paranavaí. E uma das coisas mais lindas, gente, aqui é a rede hidrográfica do Paraná, né? Por isso que chama o nome do estado Paraná, por causa do Rio Paraná. E lembra que, olha, uma das cidades mais visitadas do Brasil, gente, no turismo, Foz do Iguaçu, uma das cidades mais visitadas de turismo do Brasil, tá bom? Então, esse é o nosso estado do Paraná. Curitiba, próximo, fica uma configuração parece no estado de São Paulo, né? São Paulo próximo ao litoral, mas o litoral do estado de São Paulo é muito maior. Mas olha só, Curitiba próximo ao litoral, né? Tem aí um passeio turístico lindo, maravilhoso aí para fazer a descida dessa Serra do Mar para Paranaguá. Então compensa assim, gente, a gente fazer turismo, muito coisa linda, maravilhosa. A cidade de Curitiba é maravilhosa, né? Para o litoral de uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica, entre São Paulo aqui e Paraná, né? O parque aí tem Guaraqueçaba, né? Que é um negócio maravilhoso de preservação da Serra do Mar. Então essa é a nossa configuração, tá bom? Tem um município aqui no oeste de São Paulo, do Paraná, chamado Cascavel. Gente, é um baita de um município agropecuário com cooperativas potentes assim que atuam no Brasil inteiro, tá? Inteiro. Depois vamos falar sobre isso. Então vamos voltar nas nossas aulinhas, da nossa aulinha
linha aqui que eu prefiro falando para vocês no olho a olho, né, para vocês, e vou mencionando para a gente ficar de um modo mais dinâmico a nossa aula, porque a gente, como falei para vocês, ele tá, às vezes fica repetitivo. É para ficar, me desculpa, gente, repetitivo, porque eu tenho que passar essas informações e deixar o foco para vocês. Às vezes não dá para a gente aprender tudo no mesmo momento que a geografia do Paraná. E vocês aí, meus diletantes da geografia que amam os estados brasileiros e a geografia, também pode assistir essa aula, coisa interessante. Mas vamos sim falar. Primeira coisa, então, quando a primeira etapa é a mineração. Vamos falar nesses 10 minutos aí, ó. A mineração, o ciclo do ouro do Paraná. No século XVII, né, pequenas lavras de ouro atraíram colonos paulistas. Isso aconteceu no litoral do Paraná. Eles acharam até algumas lavras no primeiro Planalto também. Subiram para na Serra do Mar, essa coisa que no primeiro momento era intransponível, mas subiram e começaram umas pequenas lavras também no primeiro Planalto. Mas a maior foi sim no litoral. Mas, gente, a mineração de Minas Gerais ficou muito mais forte. Então, os bandeirantes eles foram posteriormente para o interior do estado de Minas Gerais, ali fazendo as grandes áreas de lavras, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas e depois indo até Diamantina. Mas mesmo dessa maneira, e era uma coisa isolada só, o Planalto, o primeiro Planalto e o litoral. Mas, gente, já no século 18, o final do século XVII indo para o século XVIII, começa o tropeirismo. E não esqueça, tinha um negócio chamado Caminho de Viamão-Sorocaba, que passava pelo segundo Planalto de Ponta Grossa, o Planalto de Ponta Grossa. E daí, a atividade mineira ou de mineração em Minas Gerais precisava do maior transporte que existia, ou do único transporte que existia para o interior, que eram os muares. Então começa a ter o tropeirismo, vindo de vários pontos, desde o Rio Grande do Sul até, olha só, do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e passando pelo segundo Planalto do Paraná, que é o Planalto de Ponta Grossa. Você passa com esses caminhos das tropas, indo até a cidade importantíssima de São Paulo, chamada Sorocaba. Então ali era um ponto, um entroncamento que depois levava esses muares e também começou a levar carne, charque. Olha que coisa interessante. Então, um negócio muito importante, o tropeirismo começa a povoar com várias fazendas para alimentar e também para a produção pecuária de muares, para levar isso para a região da mineração em Minas Gerais. Então, 3 cidades foram importantes ali: Ponta Grossa, Castro e Lapa. Tá bom? E essa foi a economia também desse lugar da segundo plano, chamado Campos Gerais, né? Então deu a pequena formação de uma elite agrária. E, gente, o tropeirismo, ele dura até o final do século XIX, com a vinda, né? Depois da vinda da ferrovia. Mas mesmo assim, para fazer vários deslocamentos, os muares foram importantíssimos para a integração do país. E uma parte do Paraná, na segundo Planalto, Ponta Grossa, Castro e Lapa foram essenciais nesse tropeirismo para ligar o sul do país, o caminho de Viamão, até Sorocaba, em São Paulo. Então foi aí que nasce esse povoamento no segundo Planalto, tá bom? E depois, gente, nós tivemos no século XIX, nessa formação não ficou tão forte como aconteceu, por exemplo, com a chegada da cafeicultura, a vinda da família real também, né, no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, ou depois na Sorocabana e Mogiana em São Paulo. Então o Paraná fica sendo uma região adjacente a São Paulo, e era uma comarca de São Paulo, não era um estado. Mas aí, gente, aparece a erva mate. E daí, gente, a erva mate sendo exportada em moeda forte para Argentina, Paraguai e Uruguai. Gente, isso daí faz com que comece a ter uma elite curitibana da erva mate. Uma coisa interessante. Então, a erva mate era produzida ali também no segundo Planalto e no terceiro Planalto, no meio das araucárias. Assiste a aula de geografia física fazendo favor. E daí ela vai fazendo essa elite. Então, começa a ter 2 elites ali. Uma elite da pecuária em Curitiba e uma elite da erva mate. E daí tem a separação, né, a emancipação do Paraná em 1853 em relação a São Paulo. Tá? Então o imperador Dom Pedro II assina o decreto da província do Paraná. Tá? A economia ervateira, ou da erva mate, consolidou-se com a exportação para o Uruguai e Argentina. Olha que coisa interessante, né? E Paraguai, né? Nós temos essa ligação muito importante com
o Cone Sul ou com essa parte, os países do sul da América do Sul, tá? Então, Curitiba torna-se, posteriormente, lógico, começa a ter essa concentração, sai de a capital de essa cidade principal em Paranaguá e vai para Curitiba também no século, meados do século XIX. Então, esse ciclo da erva mate, né, ele foi muito importante, o apogeu dele é século XIX e século XX, então mais aí, gente, de 80 anos de importância da erva mate. Até hoje fica interessante, né? Então, nós tivemos também uma sobreposição de riqueza em Ponta Grossa, em Curitiba, em Campo Largo. Sobreposição por quê? Porque começa também a ter a pecuária, o tropeirismo e a erva mate, tá bom? Então cria essa elite interessante em Curitiba. E tem essa dependência, lógico, da exportação com a Argentina, Paraguai e Uruguai. É, o governo do estado do Paraná logo identificou esses vazios. Então, uma coisa interessante, cuidado na sua prova, a imigração ou a chegada de imigrantes no Paraná foi um projeto também de colonização e de povoamento, porque por causa desses grandes vazios que existiam no Paraná. Então, nós temos sim um projeto de trazer imigrantes no final do século XIX. E não foi, cuidado, gente, não foi por causa, nesse primeiro momento, do café, tá? Foi por causa de um povoamento. Poloneses, ucranianos, italianos, alemães. Então tem cidades ali, gente, como a própria Curitiba, Prudentópolis, Palmeira, Irati. Olha, gente, tem um monte de cidades que tem aí uma marca muito forte europeia. Muitos ucranianos em alguns lugares, tá? Então, cuidado. A imigração no final do século XIX foi uma imigração para povoamento patrocinada pelo governo do estado, junto, lógico, com o governo federal, tá? Posteriormente, vai ter esse povoamento, essa imigração vinda por causa do café e um deslocamento interno desses primeiros imigrantes europeus, tá bom? E daí, gente, a grande mudança, então nós falamos do ciclo da mineração, ciclo do tropeirismo, erva mate e o ciclo do café agora, tá? Então teve uma expansão agrícola vinda, né, do oeste paulista, cruza ali o Paranapanema, que é a divisa do estado de São Paulo com o Paraná, Paraná com o estado de São Paulo, então vem essa obtenção por solos férteis, solo de terra roxa ou vermelha, e vai para o terceiro planalto e transformou, gente. Teve aí essa companhia, foi um projeto de colonização capitalista mesmo, né? Foram companhias privadas, como a Companhia de Terras do Norte do Paraná, criaram cidades planejadas, como Londrina e Maringá. Então o café dá uma outra dinâmica para o norte do Paraná. Londrina, Maringá, Apucarana recebem esse olhar para uma distribuição de não é distribuição, né? Distribuição porque você tem que comprar, tá bom, gente? De terras e a formação desses núcleos urbanos planejados. Então, foi uma das maiores do mundo. Essa colonização capitalista foi uma das maiores do mundo, tá? Com a conivência ou com a participação de empresas privadas, algumas empresas inglesas, ou depois posteriormente japonesas, e empresas privadas nacionais, e além do governo estadual paranaense e o governo federal. Então, foi um alinhamento dos poderes para fazer essa colonização e o produto principal era o café. Então, daí tem lá no terceiro Planalto, gente, é o Planalto de Guarapuava. Mas Guarapuava fica bem ao sul, gente. É impossível não, muito desculpa falar isso, mas é quase muito problema para produzir café mais para o sul, centro-sul. Então, ficou no norte. Isso vai gerar um problema depois. E daí teve esse crescimento de Londrina e Maringá. O ouro verde, o café chegou com tudo bem? E daí, gente, o café chegou, como já ditei para vocês, o café chegou a ser 60% do café arábica. O Paraná conseguiu produzir 60% do café arábica do país. E se deslocando do estado de São Paulo, que continuou com um pouco de café, o sul de Minas, né? Então foi para a região norte do Paraná. Então foi muito importante. E, gente, essas cidades são muito novas, da década de 30, de 40, de 50, essas cidades vindas do café. E é lógico, né, gente? O café não é sozinho. Daí existem produções consorciadas. Começa a ter leguminosas, feijão, milho, pecuária. Então isso criou uma rede muito forte agropecuária e de
de ruralidade econômica muito forte no norte do Paraná, norte-oeste do Paraná. Isso replica o modelo, né, de expansão. É interessante quando você vai a Londrina ou Maringá. Londrina, gente, você tem, por exemplo, lá o Museu do Café no Sesc Londrina, o Museu de Permanente do Café em Maringá. Nós temos aí a rota turística do café em Londrina hoje, né? O Estádio do Café, o Londrina, se eu não me engano, o escudo do Londrina tem uma rama de café, né? O Shopping Catuaí, né? Em Londrina, o teatro, olha o teatro de Londrina como chama, Ouro Verde, então tudo remete ao café. Por exemplo, parece que hoje não tem tanta importância, mas teve uma importância enorme a cafeicultura pro norte do Paraná, tudo bem? E daí, então, o grande problema foi, gente, já existia geada há muito tempo, os sinais já vinham desde o final do século XIX, que ali sempre teve geada, mas o preço do café era tão alto, tão alto, tão alto, e a terra era tão produtiva, por que não continuar plantando? Plantaram, e tinha o problema de geada, mas mesmo assim o preço tá bom, mas daí, gente, chegou 1975, teve uma geada que ninguém escapou, 0 grau, gente, queima o café. E daí foi essa transição para outras culturas no norte do Paraná e oeste do Paraná, replicando o modelo do norte, tá bom, gente? Foi aí que, por causa da estrutura feita pelo café, pela rede constituída, foi fácil não, desculpa, ter essa transformação, uma mudança para soja, milho, para uma agropecuária moderna, mas já existia uma arqueologia, uma infraestrutura agropecuária muito forte para fazer essa transição para a soja, o milho dentro do estado do Paraná, tudo bem? Então, o café foi, sim, o ouro verde para o norte do Paraná. Essa colonização, gente, é motivo de estudos e mais estudos, tá bom? Outra coisa que nós temos que falar a partir do momento que, por causa da cafeicultura, a partir da década de 30, tem ferrovias ligando São Paulo ao norte do Paraná, isso aí dá um boom para outras coisas, né? Então, tem essa rede urbana já planejada e com o escoamento para São Paulo, tem um fortalecimento do norte do Paraná. E a urbanização do Paraná ficou complicada porque daí ficava o norte muito ligado a São Paulo e o centro-sul a Curitiba, tudo bem? Um oeste meio longínquo, tá? Mas mesmo assim, a partir dos anos 60, esses grandes núcleos oeste, norte e também a região metropolitana de Curitiba, você tem já núcleos formados, então agora era só ligar. Foi aí que tem a modernização do estado do Paraná a partir dos anos 50 e 60, tá bom? Que foi um Paraná do desenvolvimentismo. Alguns governos, os governos vindos democráticos, e depois o governo golpista militar, que faz algumas obras dentro do estado ou no estado do Paraná que faz essa dinamização da economia paranaense, tudo bem? Então, primeira coisa, nos anos 50 e 60, nós tivemos no Brasil inteiro o incentivo às cooperativas. Então, se você for ver as maiores cooperativas do Brasil, grande parte foram formadas no final dos anos 50 e 60. Foi uma deliberação, não só do Instituto Brasileiro do Café, mas como do Ministério da Agricultura. Formação de cooperativas. Cooperativas. Não? E o Paraná, a gente tem as 10 cooperativas mais fortes do Brasil e entre as primeiras do planeta, tá? E depois nós tivemos algumas obras, especialmente rodoviarizantes. Um negócio chamado BR-277 ligou desde Foz do Iguaçu a Paranaguá, ou a Curitiba, vamos colocar isso, fazendo de leste a oeste a ligação do Paraná. Isso parou de ficar isolado. Tem a BR-376, a BR-369, tá? Então, todas essas obras rodoviarizantes meio que ligaram, fizeram uma densificação da rede urbana do Paraná. Isso foi muito importante para você aumentar o fluxo, né, a circulação do próprio Paraná. Não ficou mais essas regiões tão desarticuladas. Então você teve, a partir dos anos 50 e 60, uma articulação. Outra coisa, vem um pesado governo federal investindo na construção de Itaipu, 1973, que foi inaugurada em 84, a maior usina hidrelétrica até a chegada de Três Gargantas na China, né? Mas hoje continua um colosso binacional. Lembra que o Paraguai tem uma coisa interessante, que ele tem fronteiras geopolíticas. O governo também constrói em 1972 a unidade de industrialização de xisto,
em São Mateus do Sul, que tem muito xisto, uma das grandes reservas do mundo está, né, no Paraná, para pegar esse xisto e transformar em gás e um pouco de óleo, e também para subprodutos agrícolas, especialmente para a produção agrícola, tá bom? Então é importantíssimo. Mas daí, gente, em 21 privatizaram isso. Hoje está uma contestação danada essa privatização. Tem que voltar para a mão do Estado, por favor, gente, porque as pesquisas devem ser feitas a longo prazo. E a iniciativa privada é a curto prazo, tudo bem? E a construção da refinaria Presidente Getúlio Vargas em 77 no município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Gente, daí... E, lógico, nós tivemos também nos anos 50, 60 e 70 uma transformação do porto de Paranaguá. O porto de Paranaguá, gente, figura uma potência brasileira, tá bom? Para o escoamento de produção agrícola, já pungente desde os anos 70 do interior do Paraná. Tudo bem? Então, tudo isso daí, gente, modernização das estradas, rodoviarismo, construção desses grandes núcleos de industrialização, muitas hidrelétricas, a principal Itaipu, e também o fomento de cooperativas, isso aí, gente, fez explodir e teve uma modernização da agricultura no Paraná. Então, hoje, o Paraná contemporâneo, a partir dos anos 80 e 90, com toda essa estrutura, a região de Maringá, que virou região metropolitana de Maringá e Londrina no final dos anos 90, Curitiba era desde os anos 70, né? Nós vamos ver isso, ver em geografia humana. Isso daí, gente, dinamizou o Paraná para os anos 90. Só lembrando também que essa BR-277 liga o Paraguai a um porto. O Paraguai não tem porto, então o Paranaguá aumenta mais ainda a sua importância. E daí nós tivemos, com o movimento de desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo, o Curitiba receberam muitas indústrias por mérito próprio, que já estava estruturada, e porque nós tínhamos a escolha ou fuga das deseconomias das grandes metrópoles, especialmente a metrópole de São Paulo. Recebe e tem novos projetos, então eu vejo mais também uma industrialização por acumulação, não por desconcentração só. Então, os méritos do Paraná fez com que tanto Londrina e Maringá, mas principalmente a região metropolitana de Curitiba, explodisse agora com indústria automotiva, indústria de eletrodoméstico, indústria têxtil. Não se esqueça, tem uma indústria moveleira em vários lugares do Paraná importante por causa das araucárias, e também uma indústria de celulose e papel em Telêmaco Borba, uma indústria pesada de papel, né? Uma empresa chamada Klabin. Então, nós tivemos nos anos 80 e 90, com essas estruturas criadas, aí nós tivemos uma modernização do Paraná, tá? Uma hipermodernização do Paraná, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui, tranquilão, né? Para nós finalizarmos essa nossa aulinha, tá? Uns exercícios, tranquilão nosso exercício aí. Lembra que lá no Paraná, algumas universidades possuem o vestibular de somatório, outros têm o vestibular de alternativa A, B, C, D, tá bom? Tá bom? Por exemplo, esse da UEL aqui é A, B, C, D, né? Mas não esqueça, tem alguns vestibulares somatórios, por exemplo, a UEM, o EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa e de Maringá, tem esse vestibular feito de somatório, tá bom? Vamos ver esse daqui da UEL 2020. Da segunda metade do século XIX até a década de 30, o café foi o principal produto econômico brasileiro, sendo sua produção voltada principalmente à exportação. No norte do Paraná, a cafeicultura permaneceu vigorosa até meados dos anos 70. Em relação à expansão cafeira, atribua VOF as afirmativas a seguir. A ocupação do norte do estado do Paraná, considerando o vazio demográfico de populações nativas na região, ocorreu de forma pacífica. Não, gente, existiam no norte do Paraná, ao lado do rio Paranapanema e também nos seus afluentes do rio Paranapanema, nós tivemos muitas missões jesuíticas, tá bom, gente? Não existia um vazio, por favor, foi uma região de conflitos, sim, e tristemente perdendo para os povos nativos, os povos originários, que é o modo correto de falar, tá bom? Então esse é falso. A Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, nos anos 30, permitiu o escoamento da produção econômica regional para o Porto de Santos, proveniência do trabalho agrícola realizado por mão de obra de migrante. Interessante. Cuidado, gente, colocaram até migrante aí, porque o norte do Paraná, com esse negócio da cafeicultura, recebeu muito paulista, mas muito mineiro, muitos nordestinos,
para mão de obra e para obtenção dessas terras parcelado, tá? Mas recebeu muito migrante de modo interno. Então teve migração e depois nós tivemos os núcleos de estrangeiros, especialmente aí japoneses no norte do Paraná, tá? Então nós tivemos sim proveniente trabalhador. Então a questão tá interessante porque fala migrante. Então, verdadeiro, tá bom? A Companhia de Terras do Norte do Paraná enfrentou dificuldades para a aquisição de terra. Não enfrentou dificuldade nenhuma, porque lembra que eu falei que foi um projeto federal, estadual e privado, tá bom? Então, aí tá FVF, a região cafeeira do norte do Paraná apresenta solos férteis do tipo latossolo, estações climáticas bem definidas, com verões quentes, invernos frios e com geada, que foi uma das razões da derrocada. Então, é verdadeiro. A implantação da cultura cafeira norte-paranaense gerou problemas ambientais, como o desflorestamento da vegetação nativa, o assoreamento dos cursos d'água e a contaminação dos solos por agrotóxicos. Gente, pura verdade. Pura verdade. Então, vamos ver? Eu acho que é a alternativa aí EFVFVV, o exercício UEL, tá? O exercício UEL. Gente, aula que ficou focada, tem que ter assuntos repetitivos mesmo, tá bom? Não esqueça de assistir a aula de Geografia Humana, Física e Geografia Física do Paraná e Geografia Humana do Paraná para se complementar. Vai estar tudo na playlist, tudo bem, gente? Um grande beijo para vocês. Continue estudando, que eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga nas universidades maravilhosas públicas do Paraná. Um beijo do Prof. Eligel, bem-vindos ao canal Geografia em Tudo.